A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E a mensagem dessa manhã tem como título, É a Sua Vez. Vamos abrir primeiramente a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que está escrito: Por quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido? Até aí. Imagine você, alguém batendo a porta e olhando pela janela e vê o carteiro segurando nos braços um pacote grande. O que acontece? Você abre a porta e vê que o pacote é para você. É o presente de um amigo. O carteiro lhe dá um papel para assinar marcado "Recebi" e o deixa ali segurando o pacote. É seu, é só receber. Com isso eu quero mostrar-lhe que há uma chave para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero que você note a expressão que nós vemos na passagem de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que fala, o recebestes. Tanto esse texto como aquele que está em João 1,12 enfatizam o receber. E nós, cristãos, precisamos aprender que obter as bênçãos de Deus inclui o aspecto de recebê-las. Quanto à salvação, muitas pessoas dizem: se você fizer isso e deixar de fazer aquilo e abrir mão de outra coisa, o Senhor o salvará. Talvez você já tenha ouvido isso. Nada podia ser mais longe da verdade. Nada perdemos a fim de obtermos o que nos pertence a Cristo. Receber da parte de Deus não é diminuir, é acrescentar. E as pessoas falam, faça isso, aquilo outro. Deixe isto, endireite aquilo e você vai ser curado. Ou então, faça assim e assado e o Senhor atenderá às suas necessidades. Mas não há nenhuma verdade em tudo isso. Só que o Senhor vai salvá-lo, o Senhor vai curá-lo e o Senhor vai suprir as suas necessidades. O Evangelho não representam boas novas, não é diminuir, é acrescentar. Não abrimos mão de coisas para nos tornarmos cristãos e não abandonamos coisas para recebermos a cura. É só aceitá-la. Recebemos aquilo que já nos foi dado. E você e eu não precisamos largar nada a fim de sermos salvos. Você é salvo quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É só vir e receber. Veja que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E você não poderá viver uma vida cristã com as suas próprias forças. Mas após você receber Jesus, ele lhe dá o poder para vencer o mal. Ele lhe dá o poder para vencer a tentação. Ele lhe dará o poder para vencer tudo quanto o diabo tentar jogar contra você. Não é largar as coisas e procurar ser uma pessoa melhor que vai salvar você. É receber o Senhor Jesus Cristo e passar a viver no poder que Ele lhe conceder. E você não conseguirá largar uma vida de pecado antes de ter aceito o Senhor. Não conseguirá largar a doença antes de ter aceito o médico dos médicos. Não conseguirá largar a pobreza e a indigência materiais antes de ter aceito aquele que provê.
E tudo isso é feito por uma ação muito simples: receber. É simplesmente recebê-lo. Mas muitas pessoas dizem: confesse os seus pecados e Deus os salvará. Mas você não poderia confessar todos eles, pois não seria possível se lembrar de todos. Não, a confissão de todos os nossos pecados não é o método de recebermos a salvação. A Bíblia nos diz que devemos nos arrepender, receber Jesus Cristo e então deixar de pecar. Em vez de procurar obter alguma coisa com as nossas próprias forças, precisamos simplesmente receber uma coisa: o Salvador, Jesus Cristo. Algumas pessoas, no entanto, poderão dizer: se eu tão somente conseguir que um número bem grande de pessoas ore por mim, talvez Deus me salve. Ou então, algumas pessoas que precisam alguma coisa da parte de Deus dirão: havendo bastante gente para orar, talvez eu receba uma resposta. Mas não é assim. Muitíssimas pessoas orando não produzirão a resposta. Cada indivíduo precisará resolver com certeza que vai recebê-lo. Tantas vezes oramos pedindo alguma coisa e não acontece nada. Certamente precisamos orar, mas precisamos ter fé a fim de receber. Dou graças a Deus pela oração. Você realmente precisa saber orar, mas também receber. As duas coisas juntas. Mas não precisa continuar pedindo a Deus aquilo que já lhe pertence. Você deve simplesmente recebê-la. Se eu, por exemplo, oferecesse a você algum dinheiro, o que você teria que fazer para recebê-lo? Teria que somente estender a mão e aceitar. E quando ele o receberia? Bem, naquele momento, porque é dele, eu estou dando a ele. Não precisaria ficar ali implorando o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro já lhe pertence, pois prometi a ele. Mas o que lhe falta fazer? Receber e gastar. Se eu desse a alguém R$100 e essa pessoa pegasse o dinheiro e colocasse no seu bolso, ela não precisaria vir falar comigo como gastar esse numerário. Você percebe que é assim que você se comporta diante de Deus? Ele já lhe deu as suas bênçãos na sua palavra. Ele já entregou as bênçãos para você. É como se elas estivessem no bolso, por assim dizer, e você só precisa usá-las. E Deus está esperando por você. Por exemplo, você já jogou xadrez? Ou damas? Ou algo assim? Alguém já olhou para você dizendo: agora é a sua vez? Então eu vou lhe contar uma novidade. Quanto a receber alguma coisa da parte de Deus, segundo a sua palavra, agora é a sua vez. Deus já deu o seu lance. Agora é a sua vez. Porque o que você recebe de Deus depende de você. E agora você vai repetir assim comigo: o que eu receber depende de mim, porque agora é a minha vez. E com isso, nós devemos ficar animados. Tantas vezes ficamos sentados, esperando que Deus faça algum lance, mas não devemos ficar parados assim. E eu pergunto a você: o que você está esperando? E muitos respondem: eu estou esperando em Deus. Mas não é assim, como você imagina. Mas, na verdade, é Deus quem está esperando por você. Deus está esperando você dar o seu lance. Então, Ele responderá, fazendo mais alguma coisa.
com Deus, se você continuar fazendo a sua parte, Ele continuará fazendo a dele e você sempre sairá ganhando. Mas quando você parar de dar lances, é então que você começará a perder. E nós vimos aí no versículo 7 de 1 Coríntios 4, que a palavra diz: o que tens tu que não tenhas recebido? Sabe por quê? Porque o modo certo de desfrutar das bênçãos que Deus lhe tem fornecido é simplesmente recebê-las. Não importa onde você nasceu, não importa qual é a sua condição de vida, Deus te criou para gozar das suas bênçãos. Você não pode mudar onde você nasceu, seja num berço de ouro ou seja numa favela. Você deve ter notado que quando as crianças são pequenas, elas não sabem se são ricas ou pobres. São apenas crianças se divertindo. Mas quando vão chegando a certa idade, começam a reparar. Começam a ver que aquela família ali tem mais coisas do que ela. Mas mesmo assim, nada pode impedir essas crianças de receberem as melhores bênçãos de Deus. Porque Deus as derrama livremente sobre todo aquele que quiser recebê-las. Em Cristo, você pode receber as bênçãos que Deus tem reservado para você, tanto na área espiritual, física, material, enfim, em todas as áreas da sua vida. Como cristão, porém, sejam quais forem as circunstâncias ou as situações, você pode passar da derrota para a vitória, segundo a palavra de Deus. Para isso, porém, você terá que dar um passo em direção a Deus, a fim de receber as bênçãos e os seus benefícios. Porque você pode receber o melhor de Deus. Todos os dias, Deus nos oferece todos os benefícios, quer na área espiritual, física, financeira, material e emocional. E você nunca conhecerá nem experimentará as bênçãos divinas até dar um passo em direção a Deus. É a sua vez. O Senhor nos tem prometido as bênçãos na sua palavra. Ele as tem reservadas para nós. Só nos falta recebê-las. Então receba tudo quanto você precisar ou quiser da palavra de Deus. É só isso? Sim, é só isso. Mas é muito difícil receber? Não, é muito simples e fácil. Nós é que tornamos difícil. Quando falamos com alguns cristãos a respeito das promessas de Deus, descobrimos que eles não compreendem como receber algo da parte de Deus com uma fé singela. Mas a palavra de Deus deixa claro não somente quais são as promessas, mas também como recebê-las. Deus continua sendo Deus, por mais provações e tribulações que existam. E porque Deus continua sendo Deus, eu continuo recebendo a vitória. Eu não me importo se eu estou no meio da maior provação. Eu tenho a vitória porque a história ainda não chegou ao fim. Ainda não escrevemos a última palavra da história. Fim. Em outras palavras, quando você chegar ao fim de uma tentação ou provação, sempre crendo em Deus, haverá vitória. Talvez você tenha que atravessar alguns nós e pular alguns obstáculos. Mas se você continuar recebendo, Deus continuará dando, porque é a sua vez. Mas infelizmente algumas pessoas começam crendo em Deus. Em seguida vem uma provação e dizem: pensava que Deus cuidaria de mim, mas parece que não. E quando as pessoas agem assim, elas pararam de receber. Pararam de seguir com Deus. E quando param de dar mais um passo, Deus
não dá mais nenhum. Não é que Deus queira parar, mas sem as pessoas avançarem pela fé na palavra, ele não tem ambiente para atuar da forma como desejaria. Cessaram de seguir, começaram a falar coisas negativas e passaram para o campo das preocupações e dúvidas. E as pessoas falam: ora, eu pensava que Deus iria fazer isto, iria fazer aquilo e assim por diante. E no fim, tanto assim por diante que se resume em absolutamente nada. É como você escutar canções e então perceber que as palavras nada significam. Mas muitas pessoas agem da mesma maneira na vida espiritual. No início, têm fé em Deus, mas de repente, em vez de falarem a respeito e agirem de conformidade com a palavra de Deus, segundo devem, começam a falar em termos de dúvida e de incredulidade. E pelo fato de não dizerem os termos que condizem com a vontade de Deus, não lhes é oferecida a matéria-prima para que Deus haja na vida dessas pessoas. Mas eu lhes digo, é a sua vez. E o que você vai fazer? Mas alguém pode falar, mas eu estou fazendo alguma coisa. Mas será que é a coisa certa? Você está dando o lance errado se você estiver agindo com dúvida e incredulidade. E quando a pessoa segue na direção errada, não é ali que Deus o aguarda. Você precisa agir certo, ter fé em Deus e declarar o que a palavra diz a respeito de determinada situação. É por isso que eu lhe digo, você não pode merecer as bênçãos de Deus. Elas apenas devem ser recebidas. Então, nós entendemos que quando a pessoa fala em termos de dúvida ou de incredulidade, ela não pode esperar receber algo da parte de Deus e não pode merecer as bênçãos de Deus pelas suas obras, porque ela precisa receber pela fé aquilo que Deus já lhe prometeu. Muitas pessoas são do tipo faça, dizem, se eu fizer obras em suficiência, eu merecerei as bênçãos de Deus. Mas essas pessoas baseiam-se naquilo que conseguem fazer, nas suas boas obras, e não na capacidade de receber algo de Deus. E hoje em dia, as pessoas, elas se esquecem da singeleza de receber da parte de Deus naquilo que Ele já fez por elas. Acredito que se as pessoas conseguissem praticar verdadeiramente a palavra de Deus, elas teriam discernimento suficiente para receber a ajuda do Senhor. Talvez você já passou por algum tipo de deserto ou de escravidão e sabe daquilo que eu estou falando. Mas saiba você que a pessoa, ela pode viver uma vida mundana de pecado, e ainda assim receber as bênçãos divinas. Mas eu só me refiro à mentalidade de seguir uma lista do faça e não faça, apenas com a intenção de obter coisas da parte de Deus, porque não é assim que você recebe do Senhor. É claro que você precisa viver com santidade, você precisa ter uma vida segundo a palavra de Deus, viver na obediência. Mas o modo de receber de Deus é simplesmente aceitar pela fé a sua bênção. É só recebê-la. Jesus Cristo já fez tudo. Já pagou o preço de tudo quanto precisamos na vida. E nós não precisamos pagar o preço de novo, porque tudo já está consumado. E nada mais precisamos fazer senão aceitar o que Ele fez e continuar seguindo a Deus. Jesus Cristo ressuscitou vitorioso
sobre a morte, sobre o diabo e a sepultura. Eu estou falando naquilo que ele já fez. Ele ressuscitou, vencedor de todo o poder do inimigo. Jesus tem tudo, tem todo o poder. E ele disse: aqueles que formam a sua igreja, o corpo do Senhor Jesus, dou-lhes uma procuração para usar o meu nome. Se, por exemplo, eu viver em conformidade com o amor de Deus, que já foi derramado no meu coração, farei sempre as coisas certas e não erradas. E essa é uma boa notícia. E o que mais me alegra com essa notícia é que ela é gratuita. Você pode ser indigente, destituído de tudo, mas pode aceitar a Deus e a sua palavra e o dom gratuito de Jesus Cristo. E a sua situação irá mudando. Então eu digo para você hoje, dê um passo com Deus e receba os seus benefícios. Mas o que é exatamente andar com Deus e receber as suas bênçãos e os seus benefícios? Receber significa pegar, tomar, agarrar, abraçar, capturar, ganhar um prêmio, entre outras definições. Eu já disse que para eu dar um dinheiro a alguém, a pessoa só tem que estender a mão e pegá-lo. Mas não seria o caso de pegá-lo com 2 dedos, precisaria segurar firme. E é por isso que algumas pessoas saem perdendo com Deus e não recebem as suas bênçãos. Dificilmente estendem a mão e dificilmente pegam nelas. Mas você pode abrir bem a sua mão e estendê-la para agarrar as bênçãos de Deus. E depois de agarrá-las, segurá-las firme. Assim, o diabo não poderá arrancar de você as bênçãos, por mais que ele se esforce para isso. Mas há aqueles que dificilmente pegam nas bênçãos divinas, e o diabo sempre as está tirando das suas mãos e furtando-as. E eu digo para você agora, levante a mão e agarre as bênçãos segundo a palavra de Deus e aquilo que você deseja. Aguente firme e diga: diabo, isto é meu e você não vai tirar as minhas bênçãos. Elas são minhas e eu já as tenho nas mãos, eu as recebo. Em resumo, agora é a sua vez de dar os passos segundo a vontade de Deus para receber as bênçãos na sua vida. Deus é a favor de você. Ele não está contra você. E Ele está sempre disposto a te abençoar e suprir todas as suas necessidades. Mas Deus está esperando por você. Por isso, haja altura e receba da parte de Deus tudo aquilo que você necessitar. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez. E nessa manhã, eu gostaria que você que me ouviu, deixe o seu like no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E receba da parte do Senhor toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.